Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a essa live. Esperar um pouquinho. Hoje as minhas cachorras decidiram brincar no meio. Então, se vocês ouvirem alguns latidos, elas estão brincando. E eu não deixo, eu não paro a brincadeira delas, porque daqui a pouco elas terminam. Gente, sejam bem-vindos a mais uma live, nessa sequência de lives aí que a gente vai ter, né? Essa é a primeira live da série que eu falo aqui, Conversando com Pupilos. Hoje a gente vai conversar, eu vou conversar, trocar figurinhas ao vivo aí. Boa noite, Amanda. Eu vou trocar figurinhas ao vivo aqui com a mentorada Loriane. A Loriane, ela é médica veterinária preventiva e comportamentalista, né? E a gente vai falar aí sobre estratégias essenciais para identificar e agir antes que o problema da ansiedade se agrave, né? A gente vai abordar desde a importância da avaliação precoce até as intervenções que fazem a diferença na qualidade de vida dos pacientes. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Kátia De Martino, eu sou médica veterinária comportamentalista e antes da Loriane entrar, né? A Loriane acabou de entrar aqui. Já chamo você, Loriane. Eu quero falar aqui para os veterinários, né? Não esquecerem que a nossa segunda aula da Semana VET já está no ar. Nela a gente fala, na verdade eu falo sobre incorporando psicofármacos ao atendimento veterinário. Na primeira aula a gente falou por que você precisa entender o comportamento do seu paciente. Nessa segunda aula a gente vai falar aí sobre incorporando psicofármacos ao atendimento veterinário. E na última aula, que é amanhã, 7 horas da manhã, essa aula vai estar liberada e eu vou falar sobre o que a graduação não nos ensinou. Gente, tem muito tema nessa aula, muito tema. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia essa aula por nada, porque tem muita coisa que a gente não aprende na graduação e que faz uma baita de uma diferença. Vou falar algumas coisas aqui. Cannabis medicinal, a gente não aprende sobre cannabis na nossa graduação. A gente não sabe nem que a gente tem um sistema endocannabinoide, que dirá os nossos pacientes. Outro, imunização versus socialização. Como que a gente precisa fazer uma socialização bem feita, mesmo no período vacinal? Gente, isso é um grande erro que os veterinários cometem. E lá, amanhã, 7 horas da manhã, eu vou aprofundar muito sobre esse tema. E além, aí a gente fala também sobre coprofagia, sobre o desenvolvimento do filhote durante a ninhada, porque a gente não pode tirar os nossos filhotes com menos de 45 dias de vida da ninhada, na verdade com 45 dias de vida, o ideal, qual que é a melhor idade para a gente tirar, tudo isso a gente vai falar sobre na última aula sobre o que a graduação não te ensinou, tá? Então se eu fosse você, não perderia essa aula por nada, gente, tá muito boa. Bom, vou chamar a Loriane aqui pra gente conversar, pra bater um papo diretamente aqui com vocês. Vamos lá, deixa eu chamar ela aqui. Se não vai dar algum problema, né? Porque live em dupla. Olá! Tudo bom? Eu tô bem, você? Tô bem também. Que honra estar aqui. Ai, eu fico muito feliz que você aceitou meu convite, Loriane, para falar ao vivo aqui com o pessoal. Tô toda envergonhada, mas também. Tranquila, que assim, é um bate-papo muito leve, não tem essas coisas de vergonha, não. Gente, eu só queria que falassem aqui pra gente se o áudio tá ok, se o meu áudio tá ok, se o áudio da Loriane tá ok, se tá tendo um pouquinho de delay, porque às vezes a gente acha que tá tudo ok e não tá ok, entendeu? Então, o pessoal falando aqui fica muito mais fácil também pra gente saber. Loriane, eu gostaria que você se apresentasse pra gente, por favor. Então, eu sou Loriane, sou formada pela UFPR desde 2017, então já tá um tempinho aí.
Fiz uma pós-graduação em clínica médica, fiz curso de prevenção também de doenças e o FCPA também da Kátia, aí estamos na lida. Uma das mentoradas que está lá do grupo de WhatsApp e assessorando um monte de gente também, né? Uhum. Loriane, deixa eu te perguntar como que era, o que você trabalhava antes, o que o FCPA acabou agregando no seu trabalho, por que você ficou interessada em entrar para o FCPA? Então, eu tenho um consultório próprio, né? Então, acabo que grande parte dos meus atendimentos eram clínica. Ainda atendo muita clínica, porque, né, estou ali na lida, mas atendimento de prevenção, vacinas, atendimento domiciliar também, eu vou na casa das pessoas, mas sempre vi a necessidade ali de entender mais sobre comportamento. Aí eu tive, nessa pós-graduação que eu fiz de clínica médica mesmo, teve um módulo só de comportamento. E eu me apaixonei pela área, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, todo veterinário tem que saber disso. E, e aí eu tava assim procurando algo mais sobre isso, só que pós é muito difícil, né? Tipo, com veterinários mesmo. Tem muita pós-etologia, mas é uma coisa mais genérica, assim, não muito na área vet mesmo, né? Uhum. E aí eu encontrei você no Instagram e daí tudo foi se encaixando assim para que eu conseguisse fazer o curso. Legal, legal. E assim, uma coisa que eu sempre pergunto, né? E sempre me respondem a mesma coisa, e eu gostaria de que você falasse também. Você aprendeu sobre etologia na sua graduação? Não. Tinha uma optativa, mas eu não sei se no meu tempo Tá. tinha. Eu sei que hoje em dia tem, porque eu tenho contato com os alunos lá da Federal e eles me falaram que tem, mas é optativa, mas é de etologia. Acho que é aquela coisa mais abrangente mesmo, né? Não é tão específica assim de clínica, né? Etologia clínica, digamos assim, né? Uma coisa mais específica mesmo. E a psicofarmacologia também, imagino que Não, tenha visto nada. na Zero, graduação. não vi nada sobre isso. Pois é, pois é. E assim, esse é um grande problema, porque, por exemplo, agora você falando, né, que na Federal, da onde você tá? É do Paraná. Você tá no Uhum. Paraná. Federal do Paraná tem a optativa, mas muitos veterinários podem não optar por fazer etologia. Não, tem gente que nem sabe o que que é, né? Exatamente, falou assim, para quê? Eu não vou trabalhar com comportamento, tal, né? Então aí Uhum. acaba tendo esse gap. Hoje ainda, né? Colocando uma optativa, mas se a gente, eu sempre falo aqui, né? Porque se a gente não entende sobre o comportamento normal, Uhum. como que a gente consegue diagnosticar um comportamento que não é normal, sendo que eu não sei o que é normal, Normal, né? exatamente. É, Uhum. e imagino aí, pelo fato de você ser uma veterinária preventiva, você deve trabalhar bastante na prevenção, tanto de Isso. problemas clínicos quanto com problemas comportamentais também, né? Desde a área preventiva também a gente tem essa parte de prevenção de problemas comportamentais, né? Então, chega um cliente, por mais que não tá fazendo uma consultoria preventiva, chega um tutor com o cachorrinho que eu tô vendo ali, né, que tá precisando de algo, eu vou falar, chega um filhote para vacina, eu já falo o que eu posso ali, o que dá tempo numa consulta ali de vacina, né? Então, eles vê a diferença nisso e depois do curso só agregou ainda mais, né? Porque agregou muito conhecimento, muito eu entender o, o comportamento do pet, aquela coisa de saber quando você tá para levar uma mordida e ficar mais esperta. Então, isso a gente aprende, né? Quando um gato não tá legal, ele não tá gostando daquela interação, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo a como conduzir até uma consulta clínica, né? Uhum.
E a questão do manejo de baixo estresse também, né? Que a gente Isso. Uhum. fala aqui na questão de só uma picadinha e que essa picadinha daqui um ano vai precisar revacinar esse animal, vai ser um estresse total para o animal, Uhum. veterinário, para todo mundo. Exatamente. Né? Eu já sou uma veterinária que, meu Deus, eu sou tão, sabe, que eu coloco uma agulhinha a mais fina que eu tenho para vacinar. Então é a mais fina. Então, nisso já, nossa, muitos nem sentem a picada. Daí mais com todo aquele manejo, aquela coisa, né, cat friendly, os petisquinhos, o sachê, até o jeito mais calmo de você se portar também, né, que tem tudo isso, dependendo dos teus movimentos, você já causa um medo ali, né. Então a gente aprende a não ter aqueles movimentos tão bruscos, né, e a ser mais certeiro ali no atendimento. Mais amigável, né? E assim, Amigável. Uhum. o fato do tutor perceber tudo isso, todo esse cuidado que a gente tem com o paciente, aquele tutor vai te amar, né? Vai gostar de você. O próximo Exatamente. animal ele vai levar para você, ele vai te indicar para todo mundo. Uhum. Né? Eu falo que o tutor aqui é o nosso melhor marketing. Se a gente fizer um Sim. trabalho bem feito, Uhum. né? Muita orientação e um trabalho pet friendly, é muito Uhum. melhor. É. E eu já tive, inclusive, atendimentos comportamentais que eu atendi, que foi cliente meu da clínica, que a tutora viu que eu agora sou especialista nessa parte e que o jeito que eu trato o cachorro dela. Aí ela tava falando com uma amiga, uma vizinha, não sei o quê, e viu que ela também tinha problema comportamental na cachorrinha. Aí ela me indicou e eu acabei atendendo a parte comportamental dessa outra paciente. Mas foi numa consulta clínica que ela ficou sabendo do meu trabalho e o jeito que eu atendi o cachorro dela. Então ela já indicou. Então Uma acontece coisa vai puxando, bastante. E muito legal, uma coisa vai puxando a outra, e com certeza essa tutora comportamental vai te indicar para outros clientes, e assim vai indo, boca a boca. E claro, tem muita gente ainda, por mais que está agora, está um pouco melhor. Não sei se é porque a gente está nesse mundo, a gente acha que também todo mundo conhece, né? Mas as pessoas estão percebendo o olhar do veterinário comportamentalista. Hoje, né? O ano passado, no final do ano passado, o Conselho Federal ele reconheceu a especialidade de veterinário, de medicina veterinária comportamental. Então, é uma coisa muito nova, mas a gente já está trabalhando aqui há muitos anos, né? Tá garimpando aqui. essas coisas de nomenclatura a gente vai conseguir uma hora certinho, né? Mas a gente já tá atuando. Exatamente. E legal essa coisa que você estava falando de tutor que vê a diferença mesmo. Teve um atendimento que eu fiz que daí era uma cachorrinha que era muito, sabe aquelas que a gente chega em casa e late, late, late para você, que é para visita, no caso, que chega ele late, 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 late. E eu fui fazendo do jeito que eu aprendi no curso, né? E fui conquistando aquela cachorrinha e fazendo bem com aquele jeitinho. De repente ela tava vindo comigo e tava vindo assim, deixando eu dar carinho. E foi um amor, sabe? E daí a tutora ficou abismada. Ela falou: nunca um veterinário conseguiu fazer isso que tá fazendo com ela. Nunca que ela ficou desse jeito com um veterinário. E assim, não foi muito tempo, sabe? Foi assim, tipo, eu fiquei ali uns 10 minutinhos conversando com a tutora e tentando conquistar ela. Daquele jeitinho assim. Depois já tava, sabe, no papo. Cachorrinho. Pois é, assim, mas é a questão do olhar, né? A gente ter os sinais de desconforto, sinais de medo, respeitar o tempo de cada um, né? Não aquela coisa forçada de chegar e falar assim, não, é isso a qualquer custo e acabou, né? Por aí. A gente precisa, Ou em algum... aquela pressa, né? Exatamente. Pressa de atender rápido e tchau. E daí fica complicado. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui. A Amistosa só agregou conhecimento de observar o comportamento do animal. Eu não sei de onde. Eu não entendi isso, Eli.
Digo que foi uma matéria do curso de veterinária. Eu não sei da onde, qual é o veterinária hoje, mas aprendi muito em lidar com o comportamento dos animais. Então, Sueli, é uma coisa que a gente não aprende, né, na nossa graduação. Provavelmente eu não sei o que é esse curso de veterinária de banho e tosa, mas provavelmente é um curso fora que você deve ter feito. E Eu entendi. você entendeu? Acho que eu entendi que hoje ela é veterinária, mas ela aprendeu mais do Ah, comportamento pode ser. rosa. E banho e tosa, na verdade, é um trabalho muito de baixo estresse, né? Então, é o manejo de baixo estresse que a gente fala tanto aqui também. Importante, Uhum, não só, claro, os veterinários, né? Que a gente fala aqui pro legal, Sueli, no público veterinário, mas a live é aberta para todo mundo, né? Tem uhum. muitos adestradores, enfim. E Inclusive, eu já tive banho tosa também. já Já. E é bem verdade o que ela falou. A gente aprende muito do jeito do cachorro ali, é, né, daquele comportamento ali também no banho e tosa. Inclusive, tem até uma história uma cliente minha que eu atendi no banho e tosa que eu queria contar. pode contar, pode contar. Que foi também uma das coisas que eu queria muito aprender mais sobre comportamento. Veio essa cliente no banho e tosa e, nossa, ela era demais de ansiosa e ela ficava ofegante, assim, e muito aquele medo extremo que a gente via, assim, que era uma coisa muito anormal, sabe? Aí eu até perguntei pra tutora se ela não tinha um colapso de traqueia, alguma coisa, né, que pudesse acarretar num problema assim. E daí ela disse que fez exames e tava tudo normal com a cachorra. Daí, enfim, teve uma última vez que ela veio no banho tosa, ela tava mas tão estressada, mas tão ofegante que parecia que ela ia ter um colapso. Assim, e mesmo tentando fazer de tudo com aquele jeitinho mais calmo possível, mas era um medo que ela já tinha ali, uma fobia mesmo. Aí, nesse dia do atendimento, eu chamei a tutora, falei assim, olha, não vai dar mais para prosseguir, porque se ela der alguma parada aqui nela, eu não tenho como, aqui é só um consultório, eu não tenho nada ali para pôr ela no oxigênio, para entubar, alguma coisa assim, né? E daí expliquei para ela que das próximas vezes, infelizmente, ela ia ter que procurar uma clínica maior para atender a cachorrinha dela. Eu não ia conseguir continuar atendendo daquele jeito, né? Aí, e isso assim, tipo, me deixou muito triste, porque eu tenho certeza que a tutora também ficou muito triste com essa situação de eu não poder mais atender. E só que hoje em dia, com o curso, já teria outro tipo de abordagem, já conseguiria ajudar realmente esse caso, né? Porque a gente aprende como lidar, a gente aprende que tipo de intervenções que a gente pode fazer antes, né? Para que Uhum. ela fique calma durante o procedimento ali. Então, é uma coisa que aconteceu. Eu fiquei muito triste de não poder atender mais essa paciente, mas assim, chegou num extremo, assim, sabe? Que qualquer hora podia ter uma parada. E acontece, né, Kátia? Acontece, Nossa, acontece né? Uhum. muito. E se não, assim, não tem câmera, não tem nada, aí passa. É, Ai, teve uma. minha câmera. Aí nessa, agora eu passei para frente o banho tosa, mas ainda é aqui, né? É outra pessoa que cuida, mas a gente já tem câmera instalada em tudo É, ali. Mas na não tinha, então, né? tem, Vai saber. tem que ter um baita de um cuidado, né? Não é simplesmente botar profissionais lá que não entendem nada e a gente vê muito. Eu vi a última vez aí, eu vi um Reels, sabe, a pessoa com um soprador e colocar o soprador na cara do cachorro, o cachorro morde o soprador, e isso viraliza, o pessoal acha engraçado. É. Uhum. O estresse que o cachorro tá tendo, Uhum. né? E isso, assim, infelizmente não pode acontecer, né? Uhum. Mas, assim, quanto mais a gente fala aqui, né? Quanto mais a gente orienta os tutores durante um atendimento, mais a gente dá consciência para eles de que isso não deve ser feito e precisa prezar muito pelo bem-estar Sim. deles, né? Uhum. Beleza. E agora falando um pouquinho de psicofarmacologia, Loriane, você conseguiu aí ter, assim, o FCPA ele agregou bastante nessa área, né, Uhum. dessa forma.
Você consegue prescrever hoje? Como é que é? Sim, assim, me deu bem mais segurança, né, para prescrição, para entender mais. Porque realmente não tinha base nenhuma de graduação. A única coisa que eu vejo que os veterinários acabam sempre passando é a fluoxetina, né? Tudo é fluoxetina. Para gata, é mitriptilina. E daí só isso, mas nossa, é tão aprofundado o curso que deu para aprender bem as diferenças, em quais casos usar qual medicação, até sobre o canabidiol, né, que é uma benção, né? Então eu aprendi muito assim, mas normalmente, assim, nos casos a gente quase não precisa usar a medicação, né? Às vezes, com as intervenções ali que a gente tem da terapia comportamental a gente já tem um sucesso e às vezes não precisa, né? Exato. Mas foi bem legal, foi bem E, abrangente, assim. e é aquela coisa, né? A terapia medicamentosa, ela é um aliado em todo o tratamento de modificação ambiental, né? Então, a gente aprender a parte de manejo, de Uhum. etologia, né? De sinais, de qual a melhor forma de trabalhar, a gente alia uma coisa na outra também. Porque medicação, eu sempre aqui falo, medicação só vai só acabar com o organismo do seu cachorro e não vai fazer efeito nenhum, né? Minha não consegue, né? Exatamente, exatamente. E quando você estava. Você já terminou, Loriane, o Já. FCPA? Aham. Legal. Você conseguiu aliar o estudo à sua rotina? Como é que foi? Bem tranquilo, assim, porque ele é um curso que eu posso ver na hora que eu pudesse, né? Então, ali nos meus horários livres, colocava ali. Não levou tanto tempo assim também. Demorou acho que um pouquinho mais, às vezes por falta de tempo em alguns meses, que era mais corrido, mas depois já acabou e é bem tranquilo. As aulas também são bem legais e são direto ao ponto, né? Então a gente não precisa ficar que nem uma graduação, que você fica horas e horas ali na mesma coisa, né? Eu sou um pouco objetiva, né? Papo, Aham, não tem enrolação. enrolação, exatamente. E deixa eu te perguntar, você conseguiu ter o retorno do seu investimento do FCPA quando você fez? Por quanto tempo você. Quanto tempo Tive. demorou para você? Eu tive já o retorno, né? Eu acredito que assim, em 6 meses depois de terminar o curso, eu já consegui, né, ter esse valor de volta. Mas é aquela coisa, Kátia, eu não fui de divulgar muito, não fiquei indo atrás de veterinário ainda para falar sobre a especialidade. Então, os atendimentos que eu tive foi dos meus pacientes mesmo, que eu vejo que tem alguma questão e indico, né? E daí, quando o tutor quer, a gente faz. Ou essas indicações que nem eu falei ali da tutora, que tinha uma amiga, que tinha um cachorro, e daí deu certo, sabe? Mas eu pretendo estar divulgando mais, né? Tá falando com mais veterinários e nas clínicas também. Porque aqui, a minha cidade é Curitiba, né? Eu não vejo muito profissional dessa área. Olha lá, que importante, né? Eu acho que eu vejo ali no grupo de veterinários, eu vejo que eles indicam uma. Então, imagine, essa uma, como é que tá a agenda dela, né? Exatamente. Né? Olha o boom aí de oportunidade, né? Uhum, Né? uhum, E não só sendo uma cidade grande, uma cidade pequena também, porque a Cíntia está no Paraná, ela está uhum, no interior do Paraná, a Cíntia é uma outra mentorada nossa também, aham, e ela, mesmo estando no interior do Paraná, ela consegue fazer vários atendimentos. uhum, Então, assim, é um nicho muito grande. Claro, trabalhando mais fechado aí com a veterinária comportamental, né? Mas uhum. no seu caso, você trabalha agregando ao seu conhecimento também Isso. dentro da Uhum. sua rotina clínica, né? E, Pega bastante. né? Então, assim, E nos atendimentos, em tudo, assim, é muito bom ter esse conhecimento. legal, Eu acho legal. que todo veterinário deveria ter.
Independente de se vai trabalhar com comportamento ou não. É, a gente precisa. Hum. É a mesma coisa não é? Ai, pediatra não entender de criança. Uhum. Cara, se você trabalhar com criança, você não sabe, né, as fases da criança, Uhum. não sabe o que a criança vai fazer e tal. É É. praticamente a mesma coisa, né? Uhum. E você conseguiu aumentar o valor da sua consulta? Como é que foi, Loriane? Da parte da consulta comportamental tem um valor maior, né? Porque é uma consulta mais longa. Da parte preventiva também é um valor maior. Na parte de clínica, mais ou menos porque eu tô numa região aqui que é mais humilde, assim. Então eu não consigo dar aquele, né, muito alto também, sabe? E até porque você também ainda não está fazendo a divulgação, né? A parte... Assim, se eu conseguisse migrar mais, cada vez mais para o comportamento, eu preferia, né? Mas eu preciso divulgar mais. Estou pensando em pegar um tráfego pago também para ver se vai mais, porque é uma cidade muito grande, né? E como eu tenho essa facilidade de ir a domiciliar também, então acaba que a gente vai ter muita coisa. Sem dúvida. É só ter um passinho a mais aí para fazer, mas na região mesmo, né? Uhum. Agora, antes da gente entrar de fato aí no nosso tema, conta um pouquinho para a gente sobre a mentoria, Loriane. O que você acha do grupo de mentoria? Eu acho muito legal, porque gente, porque assim, por mais que a gente faça, né, o curso e tudo, no início dá um certo medinho, como toda área, né, que a gente vai atender as primeiras vezes, a gente vai ficando com aquele medinho, assim, né, de atender as primeiras vezes. E o curso é muito bom, porque daí você coloca a sua dúvida lá, já tem várias pessoas bem mais experientes que você e vai falando as experiências deles, o que eles acham que pode agregar ali no caso. E daí a Kátia vem também, já fala a opinião dela e fica muito legal. Então você acaba que não fica inseguro de atender, né? Porque por mais que você, naquele momento ali do atendimento, você não saiba, você pode depois perguntar e passar para o tutor, não é uma obrigação que você tem que saber tudo de tudo na hora, né? E é muito legal. É, A gente tem confiança, até em relação aos fármacos também, né? Se a gente tem alguma dúvida ainda ali das aulas, depois a gente pode tirar a dúvida ali na mentoria. sim. E você acabou indicando, né, uma paciente para Uhum. enfim, Que isso me está rolando, procurou, né? me procurou, acho que porque ela achou eu aqui no Instagram. E aí eu peguei e como eu achei que era um caso assim que merecia um atendimento mais pessoal ali para ver o pet e conhecer e ver melhor a situação, aí acabei pedindo no grupo se tinha alguém perto ali da cidade, daquela pessoa, e daí tinha, bem do ladinho. Então deu certo dessa pessoa atender essa pacientinha, e daí vai ser mais, né, mais de perto ali, eu acho que vai dar uma atenção melhor. Não, é muito legal, porque agora, hoje em dia está tendo essas indicações, né? Legal. Essa cliente até falou: Nossa, eu não imaginava que tinha alguém aqui do meu lado, tipo dessa área, Que né? bom. Eu acho que é uma cidade bem pequena mesmo. Nossa, é muito, muito legal isso. O fato de todo mundo estar lá para se ajudar, né? Para falar Uhum. do caso, para falar dos sucessos. A Daniela acabou de falar do sucesso da cachorrinha dela, que ela adotou uma cachorra. Inclusive, eu acho que ela entrou para a FCPA para trabalhar com a cachorra, não sei, não lembro muito do caso, mas ela teve um sucesso aí legal também. E é um grupo que só agrega, né? Agrega muito conhecimento. E muito legal, uhum, muito legal. Legal, Loriane. Vamos entrar então no nosso tema, que é a ansiedade, né? Tá todo mundo ansioso aqui. A gente não... Ansiosa falando de ansiedade. Bom, antes de mais nada, a gente precisa definir o que é ansiedade aí, né? E você quer falar? Vamos lá. Então, eu sempre falo assim,
até explico para os tutores, né? Que assim como nós temos uma mente, né? Os animais, eles também possuem uma mente. E assim como a nossa pode ficar doente, a deles também pode ficar doente. Então, acho que fica bem fácil do tutor entender, né? Que existe ali uma mente que pode ficar doente, assim como ele, às vezes tem uma ansiedade, o cachorrinho também pode ficar com uma ansiedade, o gatinho também pode ter, né? E essa ansiedade é um descontrole emocional, né? E que pode ser causada aí por medo, preocupação, nervosismo, e às vezes é diante de alguma coisa nova que está acontecendo agora na vida daquele bichinho, ou que não, que já teve, mas que ele ficou com medo daquela situação, né? Pode ser por episódios traumáticos que ele teve, pode ser porque mudou um ambiente, porque mudou alguma condição ali, né? Ou porque ele nunca foi exposto àquele estímulo também, né? Aham. Então, isso ocasiona uma ansiedade no bichinho. Eu digo que é meio que o medo do novo, o medo do que vai acontecer, né? Seja uma ansiedade para algo ruim ou seja uma ansiedade para algo bom também, né? E nossos animais, eles têm memória, eles são animais sencientes. Muita gente fala assim, vocês estão humanizando os animais. Não, existem problemas comportamentais que são semelhantes aos nossos problemas comportamentais também dos humanos, né? E, na verdade, o que é humanização aqui, não é nem o tema da aula, da live, não sei porque eu tô falando. O que é humanização é a gente dar sentimentos daqueles animais, por exemplo, um ciúme. Isso é uma humanização. Nossa, agora esqueci outros termos, gente. Mas, assim, tem alguns termos, algumas emoções que a gente coloca nos nossos animais, sendo que a gente está humanizando, não é uma coisa com a outra. E, na verdade, a ansiedade não. A ansiedade, os nossos animais também sentem, né? E é bem importante que a gente, como veterinário, alerte o tutor, né? Quando vê um caso desse, vê um cachorrinho que é mais ansioso, que vem para consulta e só quer ficar pulando no colo do tutor e fica com aquela ofegância e todos aqueles sinais, né, de que tá estressado, que a gente possa orientar esse tutor para que ele entenda que o cachorrinho, o gatinho ou o bichinho está em sofrimento, Sim. né? Não acha que assim, é só uma ansiedade, ele que se Vai vire. passar, vai passar. Ah, Tem a ansiedade, que assim, todo mundo tem um momento de ansiedade. São picos de ansiedade. A ansiedade é fisiológica. Existe a fisiológica e a patológica, né? A fisiológica é quando toca a campainha, eu sei que vai chegar alguém em casa. Então eu fico ansioso. Chegou em casa, tá todo mundo ok? Tipo, baixa ansiedade. Isso é fisiológico. Todo cachorro vai fazer isso, né? Agora, a ansiedade que é constante, isso é patológico. Isso é mentalmente e para o organismo daquele animal. E aí que a gente precisa investigar e precisa ver qual que é a causa daquela ansiedade. Porque muita gente fala, a ansiedade dá fluoxetina. Acabou. Não. Não é bem por aí. O que encadeia a ansiedade naquele animal, né? E a gente, durante a nossa anamnese, né, a nossa análise durante a consulta, a gente vai ver o que pode ter desencadeado todo esse processo de ansiedade. E um dos processos maiores aí, eu vou até dar um negócio aqui, é a falta da socialização no período correto. Sim, né? exatamente. É um pilar, assim, que se não for feito certinho, é muito, assim, muito certeiro que aquele bichinho vai ser ansioso. Exatamente. É aquele famoso que eu estava falando antes de você entrar, a imunização versus socialização. Enquanto o cachorro não tiver tudo vacinado, ele não sai de casa. E aí tirou toda aquela janela de exposição, né? Aquela janela que é importantíssima para ele ser socializado, é quebrada. E aí o cachorro está todo vacinado.
Ah, agora ele pode sair de casa. Puf, bota uma coleira, põe ele na rua, ele acha que vai ser o cachorro mais. Não, Não. A luta ou fuga do cachorro vai a mil. exatamente. Ou vou congelar. Ou vou Se eu não congelar. vou, Aham, não vou andar. né? Porque é do extremo, né? E os cachorrinhos da pandemia também, né? Nossa, Os gatinhos da pandemia também. Porque foi um período muito longo ali que eles passaram sem ver gente, sem ver ninguém, sem ver cachorro, sem ver gato. exatamente. Eu falo, os filhos de pandemia, eles são um laboratório dos animais que têm problemas de socialização. É. Tá? É medo, é ansiedade por separação, é reatividade, é tudo junto, Uhum, né? Perdemos um período importantíssimo na idade deles, onde a gente não podia sair de casa, eles também não. E aí uhum. virou um choque para É eles, né? E aí tudo que a gente colhe, né? Tudo que a gente planta na fase da infância, a gente colhe na fase adulta daquele animal, isso. né? Então, uma das principais causas da ansiedade, que isso é o principal, é a falta de socialização adequada, Uhum. né? Agora, e aí a questão da rotina também, né? Não ter, né, nada ali certinho, porque cachorro, principalmente, né, é um bichinho de rotina. Então, se um dia você vai passear de manhã, outro dia de tarde, outro dia à noite, para ele já bagunçou tudo a rotina, né? Então, seria interessante ter uma rotina estabelecida, com horários para passeio, com horários para comer, com horários, né, para que ele não fique ansioso, né, o tempo inteiro, mas eu não sei que hora que eu vou sair, não sei que hora que eu vou passear. Então, aquilo para eles é E às frustrante. vezes eles ficam ansiosos porque muitos deles fazem xixi e cocô fora de casa e eu não tenho como fazer, eu preciso fazer, e aí sai pulando, sai puxando. Uhum, Às vezes o tempo deles passearem também é muito pouco, e tem muito tutor também que fala assim: nossa, eu não tô andando no meu cachorro porque meu cachorro puxa guia, mas o cachorro puxa guia é um ciclo vicioso, né? Você uhum. Porque daí ele nunca sai com o cachorro. Quando ele for sair, o cachorro vai ir que nem um tornado. exatamente, isso só alimenta ainda mais a Uhum, ansiedade sempre, né? sim. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas. Claro, tem muito trabalho aí em cima de manejo, né? Uhum. A questão aí da dependência do tutor, como a gente tinha falado, né? Esse é o problema da vez, É, né? Do século, que é o hiperapego dos cães, né? Dos animais com os tutores. Porque como cada vez mais eles estão dentro das casas e cada vez mais na cama do tutor e no sofá, e sempre junto, 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 acaba que o bichinho parece que só tem o tutor como a única coisa legal da vida dele, né? E daí não tem outros estímulos, outros. Até acho que é um ponto que a gente vai falar aqui dos enriquecimento ambiental, né? De ter alguma coisa para fazer além do tutor. exato, exato. E a gente não pode falar na questão da dependência dos dois, né? Muitas vezes a gente acha que é só o cachorro que tem dependência do tutor, que Uhum, tem dependência com o cachorro. uhum, E é importantíssimo a gente fazer essa orientação também, mostrando que, assim, você tem consciência de que você precisa sair de casa e ele precisa ficar sozinho, mas ele não tem essa consciência. uhum. Outra coisa também é que os tutores muitas vezes ficam muito tempo, às vezes assim, o cachorro tá dormindo no sofá, sei lá, na caminha dele, e o tutor tá no sofá, nossa, o tutor não me ama mais. Por que Uhum, não? Vem exatamente. aqui, por favor, cadê você? Vem aqui, fica do meu lado, fica do meu lado. E isso só Quando, alimenta mais o cachorro ficar apegado a gente. quando o bichinho tá tendo um momento de independência ali, o tutor vai lá e puxa o bichinho para perto, né? Exatamente. Brincando de outra coisa, o tutor vai lá e puxa o cachorro, vai, vem aqui, ao invés de deixar ele ter a independência, o momento ali dele brincar sozinho também. Exatamente. São coisas que muitas vezes
o tutor ele tem assim, um peso muito grande nisso e que a gente precisa trabalhar muito ele para que aquele animal Sim. consiga se desenvolver e consiga ter uma autonomia mesmo que dentro de casa. Uhum. Muitas vezes eu vejo, por exemplo, cachorros que são pesados, bulldogs franceses, que não conseguem subir em cima da cama, por exemplo. Precisa sempre do tutor. Ah, eu lato, porque o tutor tem que me colocar em cima da cama, eu lato para o tutor me tirar. Cara, eu coloco uma escada. Sim. Ele precisa ter autonomia dentro de casa, ele não precisa estar vinculado a você 24 horas por dia, sei lá, numa madrugada onde ele quer subir ou descer para fazer as necessidades, né? Então, Exatamente. são coisas que a gente precisa ver muito essa rotina também para ver quais são os pontos que precisam ser trabalhados com o tutor também, né? E muitas vezes gosta de ouvir o que a gente tem que falar nesses casos. Sim, a questão de chegar em casa, fazer toda aquela festa com o bichinho, né? Verdade, verdade. Aí, essa eu sempre falo nas consultas. Pode ser de vacina, eu tento falar. Principalmente quando eu vejo que o cachorrinho já chega fazendo xixi. Já chega e já soltou um xixi. Então, eu explico, né? Olha só. Eu tento falar com jeito, né? Mas olha só, ele tá tão emocionado que ele não conseguiu nem segurar o xixi, né? Então, isso não é o normal, né? Não é o normal de ele ter uma emoção tão, mas tão intensa que ele não consiga nem segurar ali, né, as partes dele, né? Então aí eles vão entendendo, assim, sabe? Daí eu vou explicando como que eles precisam chegar em casa, quando que é o momento de dar atenção. E aí eles vão, sabe? Mas alguns ainda continuam fazendo, sabe? É difícil. A gente precisa fazer orientação e tem alguns. Peraí, Caju, peraí. Oh, meu Deus, ele quer. No meio da live, ele quer fazer cocô. Ai, é o xixizinho aí em cima. Ele come lá em cima e faz xixi lá em cima. Ele é exibidão. Então, muitas vezes os tutores eles não querem ouvir. Mas assim, cada Hum, um consegue a nossa dar é orientar, né? até o momento deles conseguirem ter a consciência de que vão precisar mudar, né? Mas Hum, a sementinha foi colocada lá dentro, na cabecinha. Um dia vai hum. terminar. E a mesma coisa, Kátia, a questão de o tutor passar aquela ansiedade para o pet. Por exemplo, tá um dia de chuva, com trovão e tudo, e o tutor, em vez de agir normalmente, como se não tivesse acontecendo nada, vai lá e pega o pet no colo e fica, meu Deus, que medo, né? Coitadinho. Então, daí imagina, eles sentem o que a gente está sentindo, eles veem, né, que a gente está nervoso. Então, se a gente que é desse tamanho tá nervoso, então quem dirá ele, Exatamente. né? Se a minha segurança está insegura, Uhum. né? O que Sim, aí às vezes é uma coisa que talvez o pet não teria medo de trovão, de fogos, mas acaba tendo por ver como que o tutor reage como tudo. àquilo. Exato. Agora tem a questão aí do tédio, né? O tédio dos Uhum. cães são muito confundidos também com aqueles animais que são desobedientes, que destroem tudo, mas tem um fator importante aí de ansiedade também, né? Sim, não ter muito estímulo, né? Não ter. É que o tanto o cão quanto o gato, ele tem que ter algumas coisas ali para fazer que ele faria na natureza, certo? Então, se na natureza ele rói, ele também tem que roer. Se ele lambia na natureza, ele também tem que lamber, né? Na casa dele. Mesma coisa o gato. Se ele subir em árvore, a gente também tem que fornecer algum lugar para ele subir. Olha lá, que bonitinho. A gente tirou os animais do ambiente natural e a gente introduziu dentro do nosso ambiente, né? E aí a gente precisa proporcionar o comportamento natural para eles se expressar esse comportamento natural dentro do nosso ambiente, né?
Exatamente. pessoas precisam entender. Então, eu comprei um monte de brinquedinho, meu pet destruiu todos, que ótimo! Uhum, é isso mesmo. Quer Na dizer, natureza ele não vai inchar, né? então Agora, precisa. Aham. procure brinquedos que sejam mais resistentes, né? Uhum. Eu quero um gato, não quero que ele suba nas coisas. Então é melhor, acho que é melhor você não ter um gato. Tem um gato que quer Mas, que arranhe, não quer que seja gato. exatamente. Então são coisas que Uhum. antes de ter um animal, né? Ó lá, vai pular em cima da, Lá. Uhum. vai entrar na live, ele É. sempre é. E assim, são coisas que a gente precisa proporcionar, senão aqueles animais ficam ociosos e a ansiedade também, o tédio, pode levar a problemas comportamentais mais, mais problemáticos aí, além, né? Hum, Como é. estereotipias, como transtornos compulsivos e vai Mutilação, né? outras coisas aí muito importantes, né? Então, a ansiedade também leva a várias outras coisas também, né? Sim. E aí também tem um negócio que a gente não pode também deixar de falar, são a questão das técnicas aversivas, né? Das punições, das broncas, do sprayzinho de água, da latinha de Aham. moeda, né? Do A enforcadorzinho. É a questão de faz xixi cocô no lugar errado, já vai levar bronca. Exatamente. São coisas que acabam deixando o animal mais ansioso também, né? Uhum. É uma ansiedade Vai ficando ruim. com medo daquela situação, né? Ele já vai antecipando que ele fez uma coisa que ele sabe que daqui a pouco ele vai levar uma bronca. Então ele já está antecipando aquilo e sentindo ansiedade antes mesmo que aconteça a É, bronca, né? isso é muito comum, por exemplo, com coprofagia, né? Animais Uhum, ficam ansiosos e acabam comendo as fezes pela ansiedade. uhum. Né? Então, assim, técnicas aversivas, coercivas, acabam, primeiro, causando uma falha de bem-estar. Toda a punição é um estado emocional ruim para aquele animal, Uhum. né? E acaba ficando confuso, porque nem sempre ele vai saber o que está É, acontecendo. uhum. Né? E daí tem tutor que fica falando, mas depois ele se vinga, que era um daquele sentimento humano, né? Exatamente, a vingança. Errado, porque ele se vinga. Exatamente. E aí, assim, isso aí só tende a deixar o animal mais ansioso ainda. Sim. Hum, Acaba reprimindo algumas emoções, alguns comportamentos e não deixa o animal se autocontrolar também, que é super importante também para a gente conseguir fazer melhor aí o trabalho de autorregulação mesmo, né? hum. E essa parte é tão difícil para a gente falar com o tutor, né? Nossa, Que é errado. Nossa, para eles entenderem é difícil e para eles mudarem o comportamento deles. Então é uma questão que é assim, tensa. isso assim, é um grande desafio, não é porque não são só os tutores, Uhum. existem profissionais que trabalham com essas metodologias também. Sim. Né? Então, assim, Uhum. o tutor também ele acaba ficando um pouco perdido. Quem que eu confio? Quem que eu vou acreditar? Se um fala uma coisa, outro fala outra. Exatamente. Um Então, tem que ser o líder da matilha, o outro, né? pois é complicado, né? Mas é aquela coisa, eu falo aqui, eu vou falar para todo mundo que está aqui. Gente, procurem profissionais na base de reconhecimento científico, não no achismo, por favor. Uhum. Ou os Muitos ultrapassados. profissionais nos embasamentos de achismo e tem profissionais que eles estão embasados cientificamente. Né? Então, são coisas que os tutores e todo mundo aí precisa estudar bastante antes de contratar um profissional. É importante, né? Sim. E aí, vamos lá, vamos dar um pouquinho aí de como a gente consegue prevenir, porque o melhor tratamento é sempre a prevenção, né? Isso. Uhum. Aí a gente dá melhor bem-estar
e evita aí um tratamento. Uhum. Então, bom, primeira Então, coisa, quer falar um pouquinho? Pode falar. eu ia falar sobre a parte daquela da socialização, né, desde cedo. Pode falar. Então, desde que pega um filhotinho, a gente já pensar, né, orientar a gente, né, também saber que tem uma certa idade para pegar esse filhote, né, que é a partir de uma certa idade, não é tão novinho, e a gente conseguir orientar também os nossos tutores. Às vezes ele nem pegou nenhum cachorrinho, mas eu já falo, ó, se você for adotar, se você for adotar ou comprar um cachorro, depois dos 60 dias, né? Para ter aquela interação com a mãezinha, para a mãezinha ensinar, né? Porque o cachorro ele fica bem mais equilibrado quando ele passa por esse processo com a mãezinha, né? Sim, sim. Ele aprende limite com a ninhada, Uhum, ele aprende a criar mais independência, mesmo tendo a figura de apego, que é a mãe. Se eu me sinto ameaçado com medo, eu vou atrás da minha mãe, né? uhum. São coisas assim, Então ele tipo, sabe que pode contar, né? exatamente, Uhum. exatamente. E além disso, trabalhar muito, eles trabalham muito a linguagem, né, dos filhotes. Eles se comunicam muito pela linguagem. A mãe também. Então, eles Sim. vão entender o que é ser um cão, ter um Uhum. imprint aí formado, É, né? Fala. e eu sempre falo também pra eles, a gente não sabe ensinar igual a mãe. Não, de forma A gente não alguma. sabe. A mãe sabe ensinar, então deixa com a mãe. Exatamente. Exatamente. A mãe tem um papel fundamental nesse Uhum. aí de desmame, né? De, Uhum. de Por vai, limites. vai brincar um pouquinho, vai fuçar minha ração, vai beber minha água um pouco, nada de TT agora. Uhum. Mãe tem esse papel importante, né? A socialização, a rotina bem estabelecida, então a gente colocar a questão aí de manter os horários mais fixos, né? Uhum. De passeio, de momentos de descanso, porque isso pode deixar aquele animal menos ansioso também, né? Uhum. A independência emocional, que eu acho que é uma das dificuldades maiores aí dos tutores, né? Principalmente tratando com animais com ansiedade por separação. E como que a gente tenta fazer isso, hein, Loriane? Quer dar algum. Eu acho que desde o início, né, falar pro tutor que o pet tem que ter o momento dele, tem que ter, né, os brinquedos dele, ele tem que também brincar com o pet junto também, mas deixa assim, quando o pet tá brincando, não vai lá pegar ele, né, daquilo que ele tá fazendo, deixa ele lá, deixa ele também aquela questão de o cachorrinho ficar seguindo o tutor, né, pela casa inteira. Então, ele ter atividades para fazer, para ele não precisar ficar atrás do tutor. Exato. As atividades, né, em terapia comportamental. Hoje tem internet aí, gente, que a gente consegue ver várias coisas que os pets podem fazer sozinhos, né? Brinquedos. A indústria de brinquedo aí tá enorme. Exato. Tem, É assim, e tem também coisas que a gente pode fazer. Ai, não tem dinheiro para comprar. eu ia falar isso. Tem Instagram aí que a gente vê que ensina só a fazer enriquecimento ambiental. Isso, YouTube, coloca enriquecimento ambiental, cães, acabou. Você vai ver aí os números que, tipo, enriquecimento ambiental sem custo nenhum, essas coisas. Com os rolinhos de papel higiênico, já vão guardando os rolinhos aí. Bom, aí tem a questão, além do enriquecimento ambiental, são atividades, né? Atividades tanto físicas aí, com gasto energético, como Uhum. cognitivas, com estímulos diversos aí também. Eu gosto muito do deixar farejar, porque, nossa, parece que eles voltam outro cachorro, né? Não ficar puxando a guia no passeio para ir rápido, né? Deixa o cachorrinho farejando ali e ajuda até a eles não puxarem tanto a guia. Exato, e assim, o farejar, né? Isso faz parte do passeio. Idade. Que Uhum. eu falo que é o meio que o Instagram deles. Eles Uhum. vão lá
eles vão ver quem publicou, vai lá, curte e compartilha. Daí vai lá e dá o X. Isso Muito legal. é a publicidade deles, gente. Uhum. Então, isso é importantíssimo pro social, Uhum. né? E o Sim. usuário é muito importante. Muito importante. E, bom, aí com relação a técnicas de reforço, então trabalhar com profissionais que façam aí com técnicas de reforço Reforço positivo, né? positivo, gente. Sem a questão aí da punição, porque, enfim, a punição ela vem aí para trabalhar de uma forma totalmente. É, pode ser até que funcione essa punição, mas na base do medo, na base da Ah, ansiedade. exatamente. E eu falo o seguinte, né? Dependendo muito do caso, aquele animal ele vai parar de fazer aquele tipo de comportamento. Eu gosto de falar, por exemplo, de reatividade, né? Tomar uma bronca, ele vai parar, ele vai respeitar. Só que você não está trabalhando a segurança dele, a socialização dele, ele vai ficar cada vez mais inseguro nas próximas aproximações. Uhum. Quando a primeira oportunidade que ele tiver, aí vem com tudo. Aí ninguém Pois segura. é. Né? Uhum. A gente só tá deixando latente aquele vulcão e na hora que vira o vulcão, acabou, Explodir. explode, né? É. Então, são coisas muito importantes que a gente precisa trabalhar de uma forma Uhum. consciente. Sim. Tá? E, bom, claro, e tem algumas ansiedades aí que, além de toda essa questão da prevenção, do manejo e tudo mais, algumas ansiedades a gente vai precisar Sim. entrar com medicação. Tá? Uhum. Com acompanhamento veterinário, né? Exatamente. Importantíssimo que entenda de comportamento. Com certeza. Por favor. Com certeza. E é por isso que eu venho aqui e falo tanto que todos precisam entender sobre comportamento. Uhum. Exatamente. Bom, agora coisa assim, eu coloquei mitos e verdades aqui, né, pra gente falar um pouquinho, Uhum. né? Tipo, um mito, né? Deixar o cachorro destruindo a casa é coisa de filhote, depois passa. É falso. Aquelas coisas assim, ah, não tem problema, Ou deixa. eles vêm perguntar, o cachorro já está com 2 anos. Doutora, quando que vai passar a fase da destruição? Pois é, já deveria ter. Então, já deveria ter passado, né? Então, realmente, se não for tratado, né, da forma correta, ele pode se tornar ali um problema crônico, né, para a vida inteira do animal. Exato. E aí tem um caso também que eu era o caso de um cachorro de um amigo meu. Toda vez que eu ia na casa dele, o cachorro não parava de me morder. Mas assim, era um cachorro já com 6, 7 anos de idade, sabe? Eita! E eu Uhum. cara, tipo, meu Deus do céu, ele assim, aquele cachorro foi reforçado o tempo inteiro a morder as visitas, Uhum. as pessoas e Meu tornou Deus! algo crônico. Era chato. Eu Imagina. eu trabalhando com isso, eu sendo veterinária comportamentalista, eu não aguentava ficar perto do cachorro, porque o cachorro era chato, sabe? Uhum. E eu deixava. E aí é aquela coisa, né? Vira um problema crônico, Fica crônico. vira Uhum. um reforço, é totalmente reforçador. Um caso Depois de 7 anos para mudar isso, meu Deus. chato, não, assim, você vai diminuir, tá? Uhum. Vai ser bem difícil, né? Hoje É. a gente não tem mais o cachorro já faleceu e tal, mas Uhum. chato, muito chato ter que entrar na casa dele e o cachorro ficar mordendo o tempo inteiro achando que era brinquedo. E tem aqueles que ficam montando na perna, né? Também. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, ele tá querendo dominar você. Ah, não, gente. A ansiedade, o excesso de ansiedade também leva muito a monta, né? A monta Uhum. ela tem várias causas, né? Tem a frustração, tem a ansiedade, tem o comportamento Uhum. produtivo e tal. Mas muitas delas é uma ansiedade geral, assim, tipo, o cachorro Uma tá todo compulsão, lá né? e que vira dessa coisa e é reforçador, né? E tem Uhum. você faz
qualquer coisa não adianta. Não adianta. Então, é falso, né? Então, a gente precisa trabalhar. O ideal aí, no caso, seria a gente trabalhar no tempo, né? Daquele filhote, porque os animais, eles têm as fases deles, né? A gente trabalhar em cima daquela determinada fase para aliviar aquela necessidade daquela fase e aí sim isso cessar, né, por completo. Agora, colocar outro pet em casa resolve a ansiedade do outro. Que perigo! Tem um problema em dobro aí. Que perigo arranjar dois problemas, né? Gente, que assim, pode ser que dê muito errado, né? Sim. Porque aí eles vão disputar por atenção, né? E pode gerar até mais problema do que já Então, tinha. assim, é muito complicado, a gente precisa avaliar muito e é muito complicado a gente orientar isso. Existem casos que acontecem? Existem. Eu acho que foi a Cristina teve uma vez, faz muito tempo, Loriane, não sei nem se você estava no grupo, mas ela uma cachorrinha que tinha muita ansiedade por separação e que, por acaso, a tutora acabou adotando outro. E a cachorra ficou super bem na companhia do outro. Então, o vínculo dela foi tão grande que ela parou de desenvolver a ansiedade por separação com a tutora. Só que a ansiedade por separação do cachorro. Aí eu orientei ela, falei assim, olha, agora, por exemplo, quando o cachorro for sair para tomar banho, ela vai ficar sentindo. Então, tentar fazer as coisas em conjunto, pelo menos. Resolve até um certo ponto também, né? Mas O certo seria tratar primeiro o problema, né? Depois, se quiser adotar outro, tudo bem, mas tem que ser tratado o problema primeiro, né? sim, com certeza. Deixa eu ver aqui. Minha tia tem um Dachshund e é insuportável ir lá porque ele não para de latir só depois de muito tempo ali na casa que ele para. Então, existem várias possibilidades aí, né? Uma dele ficar, sei lá, ele latir por pessoas estranhas até o momento dele se acostumar com aquela pessoa, né? Precisa entender aí qual a questão do latido. Mas o latido aí, ele é desenvolvido, eu não sei se é mais pela falta de socialização do que uma ansiedade propriamente dita, né? Acontece muito, né? Aquele cachorrinho que não foi apresentado para várias pessoas quando era filhote, e daí depois eles ficam assim. Sim. Eles estranham, né? Ou às vezes ele perde a atenção do tutor, né? A atenção fica diretamente para a visita, e aí se sente incomodado porque ele perde a atenção do tutor para a visita, e a visita é uma coisa ruim para ele, então, né? Então tem isso que pode estar acontecendo aí. E aí, assim, passear antes de casa resolve a ansiedade por separação. Assim, Pode ajudar um pouquinho, né? Tá fazendo alguma atividade ali, mas resolver o problema, né? não, resolver é uma coisa que a gente precisa. Claro, o passear, eu gosto muito de indicar também creche, né? Precisa ver o nível de socialização que o cachorro também apresenta, mas eu gosto de indicar creche, eu gosto de indicar outras atividades para realmente ele ficar um pouco mais cansado e aí sim você ter mais sucesso em todo o trabalho de manejo que a gente faz. Não é Sim. só isso que a gente que vai funcionar aí no caso da ansiedade por separação, né? Exato. E aí, é claro, gente, é importante também pedir ajuda profissional, né? Aí, se o caso apresenta alguns sinais de ansiedade que impacta a qualidade de vida daquele animal, né? Isso é importante também a gente entender. A questão da automutilação. Muitos animais ansiosos, eles acabam se automutilando, né? Então, muita destruição. Tudo isso precisa ser avaliado
né, pelo veterinário comportamentalista, o veterinário que trabalha aí nessa área, não necessariamente sendo um comportamentalista, mas entendendo sobre comportamento. Né? E você quer falar mais alguma coisa, Loriane? Eles entenderem, né, que é um sofrimento, né, que o pet está passando e que tem que intervir, não é deixar passar, que nem a gente falou ali no começo, deixar que uma hora passa, não, é um sofrimento que eles estão passando. Por mais que não seja, você não esteja vendo que nem, quebrou a perna, né, ou, tem um problema cardíaco, né, que tem que tratar, mas a mente também, né, se ela tá doente, a gente tem que intervir, tem que tratar. Sem dúvida. É importantíssimo. A gente, porque assim, é um sinal silencioso, né? Às vezes esses comportamentos eles passam desapercebidos pelos tutores. Acham que é algo natural, mas a gente tem que entender que eles estão em sofrimento e que esse sofrimento a longo prazo ele pode acarretar em problemas físicos também para os nossos. E eu vejo que às vezes é uma desculpa para não tratar. Por exemplo, o cachorro lambe muito a pata, lambe, lambe, lambe. Mas é ansiedade, né? Já me falaram que é ansiedade. E daí? Porque a ansiedade não tem que tratar? Eu também tenho ansiedade e não tem problema, né? Mas é isso. Obrigada, nossa, obrigada aí por você ter topado por fazer essa live comigo. Fico muito agradecida, Loriane. Eu que agradeço, Kátia. Muito legal. Obrigada. Então eu vou pedir para você sair daqui da live e eu encerrando aqui para eles, tá bom? Como é que eu saio, Kátia? Só no xizinho? Sai no xizinho. Tá. Tchau. Tchau, obrigada. Bom, gente, conversei aqui com a Loriane ao vivo com vocês sobre a ansiedade. Então, não esqueçam que amanhã, 7 horas da manhã, a última aula da Semana VET vai ser sobre o que a graduação não te ensinou. Se eu fosse vocês, eu não perderia essa aula por nada. E no domingo, se eu não me engano, tem outra live também que eu vou falar sobre ela no grupo de WhatsApp. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.